Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia. Se você está voltando, muito obrigada por voltar. Bom, esse é um vídeo que eu nem sei porque eu não fiz ele antes, porque eu já assisti essa série faz tempo e, na verdade eu tô querendo assistir pela segunda vez agora, mas assim, eu me bateu aqui uma coisa, não sei porque eu não fiz isso antes, na verdade, né? Que é, eu vou falar sobre a história de Jesus e Maria Madalena, que foram assim o maior exemplo, né, de chamas gêmeas que nós temos acesso, digamos assim, né? Todos os mestres ascensionados eles se apresentam, né, como as forças masculina e feminina. Então inclusive os arcanjos, né? Então eles sempre se apresentam a forma masculina e a feminina, que é o divino masculino e o feminino. E para quem acompanha, quem gosta de fraternidade branca, inclusive eu vou deixar aqui e nos cards, quer dizer, nos cards aqui e nos quadradinhos finais o meu outro canal, Caminho Estelar, que anda meio paradinho, mas vai voltar com mais força agora no segundo semestre. Eu fiz canalizações de orações da Fraternidade Branca, né? E entre elas tem uma canalização de para chamas gêmeas, né? Mas não necessariamente é para quem está numa encarnação de chamas gêmeas, mas não quer dizer que se qualquer outra pessoa usar vai ser um problema. Não de forma alguma, né? Ajuda muito nesse processo de equilíbrio do masculino e do feminino que todos nós estamos passando por isso. Então esse vídeo não é um vídeo só sobre chamas gêmeas, né? Nós vamos falar também de almas amigas no geral, né? As famosas almas gêmeas, almas afins, enfim. E tem uma série que eu recomendo muito, que eu diria que é assim, sei lá, é a melhor série que eu já vi sobre a vida de Jesus de forma realista, humanizada, de toda a egrégora dele, inclusive Judas. Né? Assim, faz a gente ter uma visão completamente diferente, né, sobre todos os apóstolos e principalmente, na verdade, a série é sobre Maria Madalena, né? É a série Madalena, eu vou deixar aqui no Netflix. Não tem em todos os países, mas a gente sempre pode usar o VPN para acessar Netflix, né? Eu fazia isso na França, inclusive. Tem que colocar, eu acho que só América Latina, talvez Europa, Portugal, Espanha, é uma série espanhola. Então acho que América Latina, Espanha e Portugal que tem acesso na Netflix. Não sei se nos Estados Unidos, em outros lugares, porque né, eu sei que tem brasileiros no mundo todo que assistem, mas essa série, ela é uma verdadeira aula, né? Então se você gosta desse tipo de assunto, sobre despertar de consciência, expansão de consciência espiritual, desenvolvimento espiritual, né? Chamas gêmeas, almas gêmeas, enfim, todo esses temas tão polêmicos e infelizmente tão deturpados, né, que são assuntos sobre espiritualidade e não romances. E nessa série isso fica claro, cristalino, né, assim, a diferença. E quem veio nos ensinar, né? Ele e o seu complemento divino, Maria Madalena, que são os mestres ascensionados do sexto raio da Fraternidade Branca, né? A Mestra Nada, que é a versão, né, ascensionada de Maria Madalena, e o Mestre Sananda, né, que é Jesus, né? Jesus foi uma das encarnações, Maria Madalena foi uma das encarnações, mas são conhecidos como Mestre Nada e Mestre Sananda. Então, um complemento divino masculino e feminino. E, assim, uma das coisas que geralmente chocam mais as pessoas quando a gente fala de Jesus Cristo, Maria Madalena e chama gêmeas é porque Jesus é o divino feminino e Maria Madalena é o divino masculino. E nessa série isso fica também claro como água. Então, assim, é muito perfeita, né? Nessa série, eles contam a história de Maria Madalena, então como ela foi criada com um homem, né, com uma energia extremamente masculina. Mulheres da época não podiam aprender a ler, escrever, e ela lia, escrevia, ajudava o pai, né, com os negócios da família. Inclusive falava outros idiomas, nenhuma outra mulher da época, né, fazia isso, e ela era extremamente rica. A família dela era extremamente rica, né? Então Maria Madalena foi a grande, digamos assim, apoiadora, patrocinadora financeira da peregrinação de Cristo, né? Que assim fica muito claro essa, e ele, claro, essa conexão com o divino, com o espiritual, esse grande portal entre céu e terra, que é a energia do divino feminino, né? Então
Nessa série fica muito clara a trajetória, principalmente assim, do despertar de cada um deles, né? A diferença do despertar do masculino para o despertar do feminino. Tem toda a dinâmica, e toda a dinâmica se passa sem nenhum romance. Claro que quando eles vieram para essa missão, já eram espíritos ascensionados, né? Já é um espírito, né? Um espírito, 2 avatares. Ascensionado, então já numa escala de espírito crístico, de acordo com o kardecismo, e eles já estavam em união, mas eles se apresentam em 2 avatares, né, em 2 formas. Por quê? E por que Jesus veio numa forma masculina, sendo um divino feminino, né, e Maria Madalena, uma mulher, como divino masculino? Porque na época, né, como todo o conhecimento sobre espiritualidade, principalmente o espiritismo, né, ocidental, que fala mais sobre a espiritualidade aqui na Índia, ela é muito assim, o berço, né? Então foram as primeiras informações, e na verdade, se a gente seguir o que essas informações nos passam, que é o se voltar para dentro sempre, né? Nós chegamos nessa grande expansão de consciência. Mas também tem toda a questão mitológica dos deuses e tal, que muitas pessoas se perdem e não sabem nem como usar toda essa informação, né? Por exemplo, Shiva e Shakti, que são esses arquétipos, né? O deus Shiva da destruição, esse grande arquétipo também de energia masculina e feminina. Então, assim, pode confundir um pouco a questão da mitologia com a mitologia hindu com o hinduísmo, ou seja, a prática de vida, mas também, né, assim, no fundo todos falam a mesma coisa, né? E no caso, Jesus e Maria Madalena, na época, para Jesus vir e ser esse canal e trazer todo esse conhecimento diretamente da fonte enquanto encarnados, né? Porque a gente tem que pensar que assim, ele veio como um ser humano, então ele tinha todo um processo mediúnico, né? Jesus Cristo não era um ser fantástico que, tipo assim, ele tinha uma capacidade, digamos, de manifestar o poder da espiritualidade na matéria muito maior do que, né, todas as outras pessoas encarnadas na época. Mas ele era este portal. Ele, tanto que em todas, né, quando a gente fala da Bíblia, tudo, e nessa série mostra muito isso, assim, tudo ele falava, eu preciso me recolher, eu vou meditar. Então ele meditava horas e horas, e ele passou por todo o processo de despertar dele, num processo de isolamento, que é muito característico do divino feminino, né, de se isolar, de ter que se voltar para dentro, que é para calar a voz do ego, que na série é representada pelo próprio diabo, né, que fala quando Deus peregrinou no deserto e encontrou com o próprio diabo. O que é o diabo? Nosso ego, né? Então aquilo é uma representação do nosso próprio ego. Aquele diabo falando na cabeça dele não era algo externo, né? Era a própria mente dele. Então quando ele tentava meditar, se calar, ouvir a resposta da fonte, né, do Pai, do que ele tinha que fazer a partir dali, quem que aparecia? Nossa, mas você vai abrir mão? Você podia ter uma família, ter uma vida muito mais tranquila, você vai abrir mão de tudo isso para fazer isso? É exatamente o nosso ego, né? Então lá mostra muito essa representação, e ele tendo que abrir mão de ter uma família, né? Abrir mão do trabalho dele como carpinteiro, abrir mão da família, sair peregrinando sem saber muito bem qual era, né, a próxima parada, o que ele tinha que fazer, o que ele tinha que falar. Mostra todos os medos que Jesus passou como um ser humano, né, como um divino feminino que estava numa missão coletiva, né? Então humaniza muito esse lado. Ele também teve muitas dúvidas, ele também teve muitos medos, ele também chorava. Então é maravilhoso de ver. E Maria Madalena, por outro lado, teve toda aquela educação, né? E o importante, o porquê dele vir como homem. Porque mulher naquela época, por muito menos, elas eram mortas. Mulheres naquela época não podiam falar, não podia ler, não podia escrever, não podia nada, não podia falar em público. Mulher não tinha lugar na sociedade, né? Ela era ali para ter filhos, para, enfim, né? Ela não tinha um espaço, mulher não trabalhava, mulher não tinha, principalmente, falar sobre Deus, falar sobre espiritualidade. Então, com certeza, se ele viesse como mulher, ele ia abrir a boca, ele ia ser morto no primeiro dia. E mesmo assim, em 3 anos ele foi morto. Se fosse mulher, ele não duraria um dia, né? Então, assim,
como a espiritualidade fala sempre por várias formas, inclusive aqui na Índia, o espiritismo ocidental, que é mais voltado hoje em dia para outras questões que na época não podia ser revelada, né? E já vem com Kardec, e a maioria das pessoas nós não entendemos nem o que Jesus ensinou, nem o que Kardec ensinou, e a gente tá aí repetindo de ano e tá tentando, né? Mas a gente tá tentando. É que nós nascemos no corpo, né? O ensinamento é que nós nascemos no corpo que precisamos nascer, de acordo com a missão que precisa ser naquele momento. Então, ele veio no corpo que precisava para que a missão durasse o maior tempo possível. E mesmo assim, 3 anos só, né? Então, e mesmo assim, Maria Madalena veio num corpo feminino, mas para cumprir a missão, ela nasceu na família que precisava para ter uma criação de um homem. Porque ela precisava ser essa energia masculina. E aí lá mostra o que Maria Madalena passa para despertar. Ah, Márcia, mas será que é informação verdadeira? Será que é isso? Será que é aquilo? Não interessa, né? Por que eu recomendo esta série? Porque não sei quem foi que canalizou, porque eu digo que assim, quem escreveu aquele roteiro, para mim, são canalizações da espiritualidade, aquele roteiro. E assistam que vocês vão entender, assim, são canalizações. Né, a forma como eles colocam, como eles humanizam as pessoas, né? Então lá mostra como, e é a dinâmica perfeita de Chamas Gêmeas, sem nenhuma romantização, sem nada disso, né? Uma missão em conjunto, onde um apoia o outro e ama o outro incondicionalmente. E aí lá o que acontece é, né? Divino masculino, Maria Madalena, ela queria, tem essa atração física, né? Energia da matéria, as carnes, né? E na verdade é um grande mistério até hoje se Maria Madalena e Jesus Cristo realmente chegaram, né, a ser um casal. Muitos falam que sim, que eles tiveram, né, quando Jesus foi morto, Maria Madalena estava grávida e fugiu para o sul da França e teve sua filha lá no sul da França, que hoje em dia tem inclusive a caverna onde Maria Madalena morou e depois faleceu, né? Então tem muitas histórias, né? E na verdade, assim, é muito difícil afirmar 100% se isso realmente aconteceu ou não, né? Se Jesus deixou um descendente, enfim, não é esse o objetivo desse canal, mas tem muitas especulações. Mas independente, nessa série a gente percebe que a missão, né, e a caminhada de cada um ali para chegar no momento de executar a missão, lembrando que eles não precisavam passar por tudo que nós aqui simples mortais estamos passando no sentido de curar as próprias feridas e tal, né? Eles tinham uma força sobrenatural para ultrapassar as dores aqui da matéria, né? Que nós não estamos no mesmo nível de espírito crístico, eles já estavam fusionados, digamos assim, né? Então é diferente nesse ponto, mas mostra tudo que eles passam, na verdade, as mesmas situações, assim. No início, Maria Madalena não queria papo com Jesus, né? Porque literalmente, né? Ela não queria encontrar Jesus, né? Literalmente, né? Aquela força dentro dela. Quando ela encontrou com ele, tipo, ela repelia ele, assim, ela tinha ranço, ela tava ainda com os capirotos no corpo, que depois ele faz, assistam, né? Assim, ele faz todo o trabalho de limpar, né, os demônios, né? Tem na Bíblia, inclusive, né? Os demônios de Maria Madalena. Ela teve uma vida, né, com todos os pecados, digamos, possíveis, bem típico do divino masculino, só desgraça, tipo, tudo que ela aprendeu, tudo que ela amadureceu, tudo que fez com que ela seguisse um caminho de luz, né, o que ela teve que passar para chegar lá é só desgraça, no material, né, no plano material. Assistam que vocês vão entender por quê. Então, tá, nunca que aparece uma Maria Madalena meditando e rezando antes dela encontrar Jesus. Então é exatamente essa dinâmica do divino masculino. E depois, né, que assim, eu gosto, então eu quero, ela começa a se sentir, né, assim, atraída e sentir uma gratidão, e aí ela quer ter um relacionamento. E na série ele fala, né, calma cocada, né, eu não vou dar spoiler, mas assim, não tem uma relação romântica, mas a forma como ele se comporta é aquele divino feminino, assim, que você olha e fala, é assim que eu quero ser quando crescer, espiritualmente. Né? Assim, toda a paciência dele, a coisa do eu quero ajudar e de ficar triste. Gente, ele faz umas carinhas de triste, assim. E ele quer ajudar, né? Ele quer ficar mais próximo
não no sentido físico, homem e mulher, né? Ele quer ajudar, ele quer estar ali e ela não deixa, e o respeito, né, assim, e aquele amor incondicional, e que ela depois, assim, né, ela entende, mas em que sentido? Já que é o único jeito de eu estar próximo de você, então eu vou estar, mas assim, eu queria ser sua esposa, né, porque o divino masculino é essa energia da matéria, ele quer ali né, o tchuguedinho. O divino feminino desperto, sabendo do pra que veio, que era o caso de Jesus, é a missão em primeiro lugar. É a missão em primeiro lugar, né? Então, naquele caso ali, o relacionamento e tal atrapalharia, né? Então, ele prefere que assim, mas deixa muito claro, né, a importância que ela tem ali para ele, né? Ela era com quem ele mais conversava, ela tinha essa liderança, ela era literalmente assim os olhos, os ouvidos dele quando ele não estava ali no meio do grupo. Ela tinha aquela força, né, ali no grupo, aquela energia da matéria, além do dinheiro, ela que ia, resolvia, né, ela era essa energia. E isso, ele falava para ela, né, que assim, é muito importante, né, você tá aqui comigo. Então assim, é a energia, né, como se tipo o fato de estarem ali na mesma missão próximos, eles estavam mais fortes. Mas quando ela quer partir, ele fala, tudo bem, faz o que você precisa fazer, sem apego, sem raiva, sem nada. Então assim, eles ensinaram tudo. E essa série parece que é assim uma... Eu ficava assim, eu chorei a série inteira, né, assim, por muitos motivos, do tipo, meu Deus, era isso que era pra eu estar fazendo, e olha o que eu fiz como divino feminino. Assim, como a gente não tá mesmo, né, nesse nível, e nunca achei que fosse estar realmente, mas assim, quando você vê acontecendo ali, como é lindo, né? E a vida do divino masculino, vocês vão ver. É aquilo que Maria Madalena passou, sofreu, aprende na raça, na dor, na decepção, carrega aquele monte de coisa, e quando encontra o divino feminino, a cura começa. Mas a importância do divino feminino dá o espaço, e a importância de não criar expectativa nenhuma em relação à questão romântica, porque a missão é sempre a prioridade. Ah, mas a gente não tá fusionado ainda, não tem que se reunir para fusionar, mas não somos nós que decidimos isso, né? Não é aquela coisa assim, se eu forçar a ficar junto, eu vou fusionar mais rápido. Isso não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido mesmo, porque a alma, ela tem quantas encarnações forem necessárias, né? Então assim, e quando esse comportamento, né, do divino feminino soltar e deixar o divino masculino ser livre para viver do jeito que ele precisa viver, que é uma forma completamente diferente da nossa, o quanto que isso, a energia, na verdade, atrai o divino masculino, mas não atrai para se reunir nem nada disso, né? O quanto fortalece o objetivo principal, que é a missão. E aí vai depender de cada um de nós, né? Do que cada polaridade está conseguindo fazer mesmo enquanto encarnados, né? Juntando o livre-arbítrio, juntando o ego e muita coisa. Então, assim, e além da questão das chamas gêmeas, essa série mostra a importância das almas gêmeas no processo, né? Ou seja, da mesma egrégora, né? Da mesma família de almas. Então, ali, naquela egrégora, tinha, assim, as almas amigas, claramente, né? Ali principalmente mostra muitas almas amigas de Jesus, porque Maria Madalena parecia que era, assim, um kármico atrás do outro, né? Apesar da gente saber que pro nível de evolução deles não existem kármicos mais, né? Não existe mais esse tipo de karma. Tudo que eles tinham que resgatar enquanto alma, eles já resgataram há muito tempo, era um espírito crístico. E lá a gente percebe que mesmo assim, né? Então não era Madalena ali, do tipo, se envolveu com aquele general romano, era kármico. Não era kármico, foi só uma pessoa nova ali que apareceu mesmo e deu aquela chacoalhada gigantesca, né? Ela não tinha nem ali tantas coisas para redimir, mas a vida do masculino, por ser uma energia mais densa e mais ligada à matéria, é isso, né? Eles se conectam com tudo que é essa energia mais densa e essa energia da matéria. Então é como se o divino masculino, ele é preparado para isso, inclusive. Preparado para lidar com esse tipo, ele tá força aqui na matéria. Ele é sacana quando precisa ser sacana, ele é esperto, né, mais do que quem tá querendo passar a perna nele quando precisa ser.
ele é preparado para essa energia mais densa. E lá fica muito claro, né, como que ela era safa, como que ela era, né, assim, ela fazia o que precisava fazer para se defender aqui na matéria. Essa é a energia do masculino, do divino masculino. E não quer dizer que ele seja pior, inferior ao divino feminino. Não, ele é parte do divino feminino. O divino feminino precisa dessa energia que puxe ele para a matéria, dessa energia que conecte, ancore ele à matéria. Né? E uma característica lá muito, assim, real, né, e normal da dinâmica de chama gêmeas é que sempre o divino feminino desencarna antes, né, e o divino masculino, a série começa com a cena da Maria Madalena ajoelhada na cruz, tipo, desesperada, né, o que eu vou fazer sem você aqui? Porque a energia do divino masculino é sempre a que permanece ancorada por mais tempo. No caso aqui da mitologia hindu, ela sempre, né, Shiva, ele não morria, né, ele vivia e Shakti ia e voltava de várias formas, né. Então, é muito uma característica da dinâmica de chama gêmeas o divino feminino sempre desencarnar antes. E é uma grande lição, né, de desapego que ele ensina, como se fosse assim, a última grande lição de desapego que eles vivem em dinâmica, né, duas polaridades para o divino masculino, que é aprender a viver esse amor de forma mais pura, né, e numa energia mais crística, né, mais espiritual. Sendo que o divino masculino tem muita dificuldade de viver essa dinâmica sem apego, porque ele é a energia da matéria, do apego, da sexualidade, né? E tá tudo bem, nós precisamos de tudo isso, né? Então, a egrégora espiritual ali, os apóstolos, né, discípulos e principalmente a Mãe Maria, mostra ali a importância das almas gêmeas e que, como assim, né? Nunca é um mar de rosas, né? Tipo assim, Pedro, meu Deus do céu, pensa num amigo chato, né? E a importância que Pedro teve na vida de Jesus e como que as almas gêmeas, elas sempre, né? Apesar de todos os pesares, elas permanecem, né, na nossa vida, de formas completamente diferentes. Elas não são iguaizinhas a nós, né? Não é que não tem nenhum atrito, não é nada disso. Mas como existe esse reconhecimento, né? Inclusive quando Jesus sai buscando as pessoas para ir junto com ele, de simplesmente um olhar para a cara do outro e falar assim, vou com você, vou largar tudo e vou com você. E ninguém nem entende, né? Como que nasceu uma amizade dessa, né? Assim, como que Maria, como mãe, permitia que ele fizesse um negócio daquele, como que, né? Como que ela aguentou aquela dor toda. Então, assim, lá mostra muito bem a diferença, né? De uma assim, por exemplo, quando Jesus encontra os discípulos e tenta ajudar e pede ajuda deles, né, também, e para seguir junto com ele, como que é a dinâmica, e quando ele encontra Maria Madalena, por exemplo, o tamanho da treta, né? Então você vê a diferença. Por quê? Porque para Maria Madalena foi um grande despertar, né? Assim, foi um grande... e claro, eles já eram fusionados, então Jesus não tinha que passar ali, né? Ela não tinha que fazer ele sofrer, que nem a gente, né? Entre aspas, fazer sofrer. Ela não despertava sentimentos ruins mais nele, porque ele é um espírito crítico, eles já não tinham mais isso. Mas ela, com a energia da matéria, e trazendo toda aquela energia densa com ela, quando ela encontra a pureza da energia de Jesus, que ela, aquele espelho, né? Ele espelhava nela tudo que ela tinha de maravilhoso, tudo que ela tinha de melhor. E ela tava numa energia ali de que ela era um lixo. E assistindo a série vocês iam entender por quê. Ou seja, incomodava muito aquilo. Aquela pureza, aquele amor dele que ela não sabia receber, que o divino masculino não sabe receber, né? Antes de despertar. Então lá mostra como que é assim, por que o divino masculino não sabe receber amor? Porque ele já passou por e já teve muitas vezes que fazer coisas horrorosas na vida para sobreviver. E ele nunca experimentou aquele nível de amor, né? De vibração, de pureza. Então lá mostra muito isso, e por isso o choque, e ela não quer saber dele. E assim, né? Até o espírito crítico, quando encontra as duas polaridades, tem treta ali. Por quê? Né? Porque é o espelho. Né? Mas é claro que no caso deles, rapidamente teve esse reconhecimento, essa união, porque, como eu já repeti várias vezes, não tinha essa necessidade de curar feridas emocionais, né? De evoluir, eles já eram um espírito crítico. E mesmo assim, o sofrimento.
teve ali um sofrimento, de ambas as partes, né? Ele, porque queria muito ajudar e ela não deixava, e depois ela queria ficar com ele, que ele não queria. Rolou um switch, né? Mas não, porque no começo ele nunca quis ficar com ela de forma romântica, né? Assim, nada como o divino feminino já fusionado, né? Pra não ter esse apego, então ele não queria, né? Nunca foi essa a intenção. Mas, e ali a diferença de, por exemplo, com os apóstolos, com a mãe, né? Maria, ali, mãe, eu vou ter que sair para essa missão e tal. Mas, meu filho, né? Mas tudo bem, você tem que ir, eu vou estar do seu lado sempre. Né? Assim, Maria Madalena já quer, não, pelo amor de Deus, você não vai. Né? Então ali você vê a diferença, né? Das almas gêmeas e da chama gêmea. O quanto que é violento, digamos assim, tumultuado, cheio de altos e baixos, o encontro de duas polaridades da mesma alma e outras almas. E a importância, né, se você for ver ali, as almas gêmeas, os amigos, né, a família de Jesus passou muito mais tempo do lado dele do que ela. Porque é aquela coisa, né, a chama gêmea, ela vem ali para despertar algo, para dar o start daquilo que você tem que fazer, do seu despertar, e também do jeito que vai, ela sai da sua vida se precisar, porque tem outras coisas a fazer ali. No caso de Jesus, desencarnou e tá tudo bem também. Né? Tanto que quem foi né, quem foi a primeira pessoa para quem Jesus apareceu depois de desencarnar? Maria Madalena, é claro. Né? Então, assim, e ela foi lá atrás, que a questão do apego e tudo, daí até ela entender que, então tá. Então ele tá bem, então uma hora ele vem me buscar também, então tá bom. Aí ela seguiu a missão, aí ela foi a continuidade dele, né? Ela foi uma das que deu continuidade ao trabalho dele aqui na matéria. E os apóstolos também, né? Então, assim, assistam essa série, ela é longa, então assim, né? Mas ela é maravilhosa, eu recomendo demais, assim, em todos os sentidos, né? Assim, os exemplos, a vivência, e olhando como dinâmica de chama gêmea, tá ali, tudo que a gente precisa entender. Tudo que a gente precisa entender. Márcia, mas eles vieram, né? A missão deles era salvar a humanidade, não era salvar ninguém. Né? Essa coisa que Jesus veio, morreu na cruz para me perdoar de todos os pecados e salvar a minha alma, ele veio para mostrar como é possível viver amando o próximo como a ti mesmo, né? Então ele veio para salvar, não do tipo assim, porque ele morreu, agora todo mundo pode fazer pro resto da vida, ir lá se confessar pro padre, rezar 10 Ave Maria, porque o lugar tá garantido no céu. Não, ele veio para mostrar como viver, pra gente seguir os ensinamentos dele o máximo possível para viver melhor, né? Para que a minha consciência transborde, para que o meu amor transborde, para que eu crie uma energia alta, de vibração alta à minha volta, no planeta. Né? Ele veio para salvar através do exemplo, e não, né, muitas religiões, não, porque daí eu rezo 10 Ave Marias, eu faço só besteira e Jesus me salva. Ele já veio como espírito crístico numa encarnação extremamente difícil, com uma energia daquele tamanho, né, caber em corpos físicos dele, de Maria Madalena, passaram por um enorme sofrimento, apesar de muito curto para uma alma, porque foram, né, 30 e poucos anos, mas assim, não é qualquer espírito crístico que tem esse amor pela humanidade e vem passar por essas dores, por esse sacrifício, para mostrar a verdade, que não era através da religião que ninguém ia se salvar. Primeira coisa que ele fez quando despertou, o que foi? Renunciar à religião. Eu não sou judeu. Aliás, eles estão passando a mensagem do meu pai completamente errada. Eles estão usando as escrituras para poder e ganhar dinheiro. Primeira coisa que ele fez, abriu mão de religião. Ninguém precisa de religião, ninguém precisa de templo. Tá aí o Vaticano e a Basílica de Aparecida, o tamanho e a quantidade de dinheiro que arrecada. Eu não vou nem entrar nisso, né? Tipo assim, fora todas as outras igrejas cristãs que cobram dízimo e tudo mais, né? Então assim, ninguém precisa de templo. Ninguém precisa ouvir, ficar seguindo só o que eu falo. É aqui dentro de vocês. Eu tô aqui só para ajudar a vocês a encontrarem, né, a voz do meu pai que eu escuto, você também pode escutar dentro de você. A resposta tá dentro de você.
E começa pelo amor próprio. Quanto mais ama ao próximo como a ti mesmo. E o nosso amor próprio que tá lá no pé, como é que a gente vai amar o próximo se nem eu tô me amando? Então assim, eles ensinaram tudo em 3 anos, digamos assim, né? E até hoje a gente tem essa dificuldade imensa de entender, de interpretar, na verdade, o que é muito simples, né? A gente complica muito por causa das nossas emoções, por causa do nosso ego ferido. E se você assiste essa série, assim, eu posso dizer que apesar de ser uma obra, né, assim, é algo falso, é uma série, não é um documentário, ninguém tava lá filmando o que Jesus fez, mas mais uma vez eu digo pra vocês, assim, pensa num script, num iluminado, canalizado, assim, né, uma energia maravilhosa. Então, eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Eu sei que é um vídeo que pode trazer polêmica aí para várias pessoas por conta das nossas crenças limitantes que as religiões criam na nossa cabeça, mas lembrando que os grandes avatares, eles escolhem vir como humanos e não descerem aqui como anjos batendo as asas por todo canto, para mostrar pra gente como viver como humanos e pra gente se amar mais também, sabendo que até Jesus chorou de medo. Maria Madalena sofreu pra caramba, cometeu vários erros, caiu em tentações, né? Jesus perdeu a linha e quebrou o mercado na frente do templo, né? Teve um ataque de raiva, de ira. Ele teve medo, eles sofreram com apego, eles sofreram com saudade, né? Enfim, sofreram traições. Então eles vieram para mostrar isso, né? E hoje em dia tem autores, né, artistas que são ferramentas também da espiritualidade para vir mostrar isso, assim, tantas obras lindas, tantos livros, tantos filmes, tantas séries lindas, né? The Chosen, o Escolhido, dizem que também é muito bom, eu não assisti ainda, mas quero assistir, né? Como tem vários vídeos sobre os outros avatares, né? Então, assim, tem até desenho da Disney, né? O Príncipe do Egito. Então, assim, usem, né, essas formas, tudo isso, assim, a espiritualidade, ela tá usando de todas as formas, principalmente, já fiz vídeo falando sobre música, mas todas as ferramentas artísticas. Então, assim, tem muita forma da gente aprender sobre espiritualidade e não Chamas Gêmeas não é nada de romantismo. Você não vai chegar a lugar nenhum se você ficar assistindo só vídeos sobre chamas gêmeas e a dinâmica. E o outro, mas daí o outro fez isso, o outro dá uma piscada diferente. O outro visualizou meu story. O outro não sei o que. O outro. Enquanto esse for o caminho, e eu sei que todo mundo passa por essa fase chata pra caramba. Chata em todos os sentidos. Chato pra quem tá em volta, chato principalmente pra você mesmo, porque é insuportável. Né? Assim, é uma dor insuportável, uma obsessão. Enfim, é muita dor, né? Mas isso passa. Se for chama gêmea, né, isso passa. Agora, se começar a durar anos e anos, né, e anos, não se trata de chama gêmeas, é importante procurar ajuda, inclusive, né, assim, psicológica, clínica, porque a maioria das pessoas confundem a encarnação de chama gêmeas com kármicos ou almas, assim, nessa série também fica muito claro, que os dois que não tinham mais karma nenhum a redimir, encontraram várias pessoas ali no caminho que sentiram uma conexão, que sentiram uma atração, que foram traídos, que, enfim, e não tinha ali karma nenhum mais. Né? Então, não necessariamente é só karma, também são pessoas novas que, por conta do nosso livre-arbítrio, a gente se apega, cria uma afinidade, uma obsessão e confunde com chama gêmea. Então, assim, assistam, né, que outros divinos femininos que já assistiram, que falam que choraram, assim, a série inteira. Porque, assim, se você tá conectado com aquela energia espiritual, assim, você se vê ali na situação. Você vê a dor de Jesus, você vê ele ali como divino feminino passando por aquilo, você se vê ali, em cada etapa, em cada capítulo da série. Então é até bacana pra você descobrir, não, mas eu não tive nada desse chamado, eu não tive... Não é esse tipo de amor, não é isso, não é aquilo. É bacana pra te ajudar a trazer respostas aí. Tá joia? Espero que tenha ajudado de alguma forma. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.